Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre a estrutura geológica da Terra e o seu relevo. A estrutura geológica ela está relacionada com a composição das rochas de determinado lugar. Nós vamos ter três tipos de estrutura geológica. A primeira delas é o escudo cristalino, ou a gente pode chamar também de maciço antigo. Eles são bastante antigos, na verdade, eles surgiram desde o resfriamento da Terra, do resfriamento do magma, e por isso eles deram origem a rochas chamadas rochas magmáticas ou metamórficas. Elas são tão rígidas que deram formação de relevo do tipo planalto, certo? São rochas tão rígidas que é difícil desgastar, tem um desgaste bastante lento. Ele tem uma importância econômica muito grande, porque é nesse tipo de estrutura que surgem minerais como o ferro, a bauxita, o manganês, a prata, o alumínio. Então, ele tem muita importância para a mineração. A segunda estrutura geológica seriam as bacias sedimentares. Elas se formaram há milhões de anos por restos de sedimentos, materiais que vieram de outros lugares mais altos, como, por exemplo, os maciços, certo? E eles vão se acumular nas áreas mais baixas. Elas também são formadas por restos de animais e plantas, e é por isso que esse processo pode levar à formação de fósseis. Neles é que são encontradas a maior parte dos fósseis, além da formação dos combustíveis fósseis, que são tão importantes para a produção de energia, que são o carvão mineral, o gás mineral e o petróleo. Uma observação que a gente deve ser feita é essa, ó, variação de cores ou se a rocha ela está parecendo que tem umas linhazinhas. É justamente porque cada linha dessa e cada mudança de cor foi sendo acumulada em um período histórico. A terceira estrutura geológica que estudaremos será o dobramento moderno. Essas são formações mais recentes. Elas são formadas a partir do choque de placas tectônicas. Eles podem dar origem ao relevo do tipo montanha. E quando esse choque de placas tectônicas acontece em locais onde há rochas mais resistentes e, portanto, não dobram com facilidade, pode ocorrer uma falha, que são causadoras, por exemplo, de terremotos. Eu gostaria que vocês observassem agora essa imagem ao lado. Nela, nós vamos ver o encontro de duas placas tectônicas e como acontecem esses dobramentos, tá? Essas placas se chocam, a superfície, que tem uma rocha mais maleável, ela começa a fazer essas dobraduras, dando origem às cadeias de montanhas. Uma observação que a gente deve fazer é que isso daqui, o surgimento de cadeias de montanhas, elas surgem mais nos limites das placas tectônicas, por terem necessidade desse choque entre elas. Em países como o Brasil, que estão localizados no centro de uma placa tectônica, a estrutura de dobramentos modernos, elas quase não aparecem. As formas de relevo. Relevo é o conjunto de formas que se sobressai na crosta terrestre. É o que a gente consegue ver ao olhar para o horizonte, olhar para baixo quando estamos em um local mais alto. Eles ficam sobre a estrutura geológica e recebem o nome de montanhas, planícies, planaltos e depressões. Nós iremos estudar cada unidade de relevo com a sua definição nos próximos slides. Aqui eu só quero que vocês observem comparativamente cada unidade de relevo, tá? Nós vamos ter a planície, que são lugares relativamente planos e baixos, o planalto, que é um pouco mais elevado e ele tem um cume bastante desgastado. Nós vamos ter a depressão, que temos dois tipos. Depressão absoluta, quando ela for abaixo do nível do mar. Essa é a linha do nível do mar. Ou então a depressão relativa, quando ela estiver mais baixo que os outros, mas ela estiver acima do nível do mar. E vamos ter a unidade de montanha, que seria o tipo de relevo
mais elevado, com maior altitude. Montanha. Montanha é a estrutura de relevo mais elevada. Geralmente, ela tem sua origem por fatores morfoestruturais ou endógenos. São fatores que ocorrem dentro da crosta terrestre. São os dobramentos modernos que dão origem à montanha. Elas vêm sofrendo um lento processo de erosão. São exemplos de montanha as cordilheiras dos Andes, o Himalaia, os Alpes. Temos uma curiosidade aqui: o Brasil não possui essa unidade de relevo. Nós não temos montanhas no nosso território, porque estamos distantes das bordas das placas tectônicas, onde ocorrem os dobramentos modernos, tá? Os planaltos. Os planaltos são estruturas de relevo que estão acima dos 200 metros de altitude. Eles são formados principalmente pelo trabalho de agentes morfoesculturais, que estão acima da crosta terrestre. Esses morfoescultores, eles retiram sedimentos das montanhas, desgastando-as. Por isso a gente vai ter o topo relativamente plano ou arredondado, certo? Desgastando, modificando o seu formato. Nesse tipo de relevo predomina a erosão, a perca de sedimentos aqui pela força do tempo, do vento, da areia, dos agentes externos, tá? Contém forma de relevos irregular. Então, é errado a gente dizer que planalto é um lugar plano e alto. Ele pode acontecer também com formatos de serras ou mares de morro, como a gente pode ver aqui embaixo. Vai predominar, para a gente saber o que é um planalto, ele ser superior a 200 metros de altitude e sofrer com a erosão, certo? Isso é o que distingue planalto de uma montanha. As planícies. Essa é muito fácil de identificar. São superfícies planas com altitude inferior a 100 metros. Elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos, que podem vir esses sedimentos arrastados pela água do mar, por água da chuva ou até mesmo a água de um lago. São ações, então, de agentes morfoesculturais, agentes que agem em cima da crosta terrestre. Esse tipo de relevo ele é muito utilizado para a agropecuária pela sua facilidade de manejo. A depressão. A depressão ela apresenta uma altitude inferior às áreas que estão ao seu redor. Elas são resultados de processos que podem ser estruturais combinados com processos esculturais, agentes internos e externos da crosta terrestre. Ele também sofre um processo intenso de erosão. Vamos entender melhor os agentes formadores do relevo. Existem dois tipos: os agentes internos, aqueles que ocorrem dentro, no interior da crosta terrestre, e os agentes externos, aqueles que ocorrem na parte externa da crosta terrestre. Os agentes internos, eles são chamados de endógenos ou morfoestruturais. São eles que criam as estruturas do relevo. Quem é que causa ou quem são esses agentes internos? São os movimentos das placas tectônicas, como a gente viu, eles são capazes de causar os dobramentos que criam as montanhas. São os vulcões, que também podem criar montanhas, criar ilhas, por exemplo. São os terremotos, que modificam a estrutura das rochas, desde baixo até em cima da crosta terrestre. E quem são os agentes externos? Esses agentes externos, eles vão agir na parte externa da crosta terrestre e é através da erosão e do intemperismo que eles vão esculpir essa superfície do nosso planeta. Eles são chamados de exógenos, porque eles estão fora, ou morfoesculturais, porque eles vão esculpir o relevo, tá? Quem são os agentes, A água, o vento, o gelo, a ação do homem, as mudanças climáticas, tudo isso são agentes externos que formam o nosso relevo.
Intemperismo. As rochas que estão presentes no relevo, elas sofrem constantes desgastes causado pelo intemperismo. Esse intemperismo, ele pode ser químico, biológico ou físico. O intemperismo químico acontece quando, por exemplo, a água altera a composição de minerais presentes na rocha. Como a gente pode verificar, algumas rochas parecem estar enferrujando. Isso é uma mudança química. O intemperismo biológico acontece quando, por exemplo, a raiz de uma planta, ela consegue rachar uma rocha. O intemperismo físico, ele acontece quando, por exemplo, a água da chuva, a água do mar, ela desgasta a rocha. Ou o vento bateu uma areia numa duna, vai mudar aquela formação da areia, né? Feito nossa avó já dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São exemplos de intemperismo. Cada tipo de intemperismo leva a um tipo de erosão. O intemperismo ele é muito importante para a formação do solo. Aqui a gente vai ver fotos de alguns exemplos de intemperismo acontecendo. Bom, pessoal, terminamos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.